Eu não sei dizer qual é o estilo do álbum. Eu sei que, e isso é fácil de perceber quem nos conhece, que é nitidamente o resultado das nossas influências e do facto de termos influências bastante diferentes, nós os quatro. E isso acho que se traduz na maior parte das músicas. Não serão tão rock como se calhar eu gosto ou o Pedro gosta. O Sebastião dá-lhe um toque de um punk rock ou de um pop rock um bocadinho diferente e portanto eu acho que o segredo está aí. Eu comecei a compor umas coisas em casa e a partilhá-las com o Rui por WhatsApp. Olha, tive uma ideia, vê lá se isto é giro. Uns pequenos projetos, aliás um deles acabou por ser a primeira música que ensaiámos os dois, ainda só, neste espaço em que estamos, que não estava configurado como está agora, que foi a... Game Over. Não. Foi a Piece of Advice, Tínhamos uma determinada ideia do que iria ser o álbum. Uma das músicas que estava inicialmente é a que dá nome ao álbum, que entretanto está guardada neste momento porque achámos que poderia ser melhorada e não está preparada. Entretanto fizemos outras que achámos que estavam mais adequadas a saírem agora e portanto o facto de ter demorado tanto tempo a sair também fez com que a própria constituição do álbum fosse diferente. Onde eu noto realmente diferença é nas gravações. Quer dizer, nós quando gravamos uma música hoje, essa música fica muito melhor gravada do que a coisa da Game Over, que eu gosto imenso, que foi das primeiras a ser gravadas e a nossa competência não era a mesma. Gosto bastante de Just Watching, da balada. Gostei logo da primeira vez que recebi uma gravação em bruto do Pedro e que de facto ficou logo no ouvido e gostei bastante e hoje em dia está engraçada. Foi uma música que cresceu muito no dia das gravações porque foi para o estúdio com uma determinada conformação e saiu de estúdio diferente, nomeadamente com o solo que eu gosto, que eu pessoalmente gosto muito. O álbum vai estar disponível no Spotify, como aliás tem estado as nossas músicas até o momento e nas outras plataformas de streaming todas. Mais tarde ou mais cedo vamos ter também em vinil, portanto o álbum palpável para quem quiser o possa adquirir através do site, através de contactos pessoais. Começou por uma experiência inicial do Pedro e do Rui, que na década de 90 e 98 precisamente tiveram uma experiência numa banda de rock chamada Rumblefish e que chegaram mesmo a atuar numa primeira parte dos Chutes e Pontapés, e isso foi uma experiência tão marcante que levou a que o bichinho do rock se mantivesse. O Nuno é uma pessoa muito calma, muito, que no meio desta tempestade toda, que às vezes é estas conversas entre nós, é a voz da razão que nos permite acalmar às vezes alguns anos. É uma pessoa muito calma, muito sensata, muito que no meio disto de facto faz toda a falta. Felizmente os Rumblefish a certa altura perguntaram: queres fazer aqui, queres entrar no lugar do Manel e tal, para nós precisamos continuar a ensaiar? Eu lá fui. E fui na melhor altura, foi uma estrela brutal, porque entrei sensivelmente um ano antes do concerto que fizemos, de facto, com os Chutes e Pontapés, em Vila Nova de Taz, em 98, que foi a coisa mais marcante que fiz musicalmente até hoje, e que de facto nunca mais me largou. O Pedro, respira fundo, o Pedro é o motor da banda, é a pessoa que faz com que nós tenhamos chegado onde chegamos. Realmente tenho. Pelo visto, é-me reconhecida uma certa capacidade de moer as pessoas e, portanto, fui moendo também o Sebastião. O Sebastião, primeiro muito desconfiado, porque achava que já não tocava nada. Volta nem volta, quando estou a tocar, tenho aquela sensação de como é que isso está a acontecer? Onde é que eu fui enganar tanta gente para conseguir estar aqui neste momento? Eu comecei por lhe perguntar se ele tinha o baixo aí, se tinha o material da adolescência. E o Sebastião, não sei, se calhar foi incauto, disse-me: tenho, pronto, era o que eu queria ouvir. E então, desde aí, não larguei até ele vir aqui à garagem, porque sabia que ele tinha forma de fazer a coisa. O Rui é um bonacheirão,
rapaz muito simpático, e com o qual eu partilho muito dessa parte do sentido do humor, que eu acho que é muito importante na parte dele. A banda começou a ensaiar, ou ensaia habitualmente, num piso -3 em Coimbra, e portanto o nome surgiu desta forma tão direta e no fundo tão rock and roll, que é pensar numa coisa diretamente e honesta e tão subterrânea como o sítio onde a gente ensaia. Eu, no fundo, fui tocando ao longo dos anos, nunca perdi o gosto pela guitarra, e por isso quis voltar a fazer uma banda e voltei a pôr-me como guitarrista, mas fui treinando pouco, não é? O Rui tinha vendido a bateria há muitos anos, imagino pouco depois dos Bumblefish terminaram logo a seguir ao concerto com os Chutos. O Sebastião nunca vendeu de facto o material e foi tocando ao longo dos anos, mas quer dizer, nenhum de nós tinha tocado a sério, com frequência, nunca mais, para lá das nossas bandas da adolescência. O Nuno começou a aparecer nos nossos ensaios e começou a gostar do que ouvia, e um dia, quando estávamos a ir embora, ou melhor, quando estávamos a ir embora do ensaio, o Nuno estava a ajudar a transportar uma guitarra clássica e de surpresa atrás de nós começa a tocar umas coisas e nós ficámos, afinal sabe tocar umas coisas disto, se isto não sabias nada, afinal sabes qualquer coisa. Olha lá, se queres aparecer para a semana, eu posso te emprestar uma das minhas guitarras, depois experimentas ensaiar connosco e tal. E depois de repente ele fazia anos perto disso e a família dele contactou-me de maneira a sugerir um material, guitarra elétrica, amplificador, etc, porque ele tinha ficado de facto entusiasmado por voltar a pegar nisto. De lá para cá tem tido aulas de guitarra todas as semanas e tem evoluído imenso. No nosso primeiro concerto, em 5 de outubro de 2024, deve ter tocado 3 acordes, na totalidade do concerto, porque a combinação que nós tínhamos era só tocas quando tiveres a certeza do que vais tocar, quando tiveres a mínima hesitação, não tocas, que é para pelo menos a música, pouco mal ou bem, não se estraga. E de lá para cá a evolução tem sido imensa. Eu acho que neste momento não tenho uma música favorita. Já tive durante um tempo, a Let Go, sem dúvida nenhuma, era uma música que me dá um gozo tremendo de tocar, ainda hoje dá um gozo tremendo de tocar. Houve uma que foi evoluindo a música e que hoje em dia me dá um gozo tremendo e que está no álbum, que é o Heroes on the Wall, e que nos diz muito e portanto também está lá em cima nas preferências. Entretanto, outra música que ao início eu tinha sempre assim algumas dúvidas, que era The Freak, e que acho que hoje em dia está uma música bastante engraçada, bastante completa e que me dá muito gosto de tocar também, e acho que a Archie tem assim um power engraçado e portanto essas 4 estariam assim à cabeça.